Antes da humanidade existir, antes do Éden ser profanado, antes mesmo que o pecado tocasse a terra, algo aconteceu no próprio céu. A Bíblia não conta essa história como um relato detalhado, mas deixa marcas espalhadas entre os profetas, fragmentos que, quando unidos, revelam um cenário anterior ao mundo como o conhecemos. Em Ezequiel 28, o texto começa falando ao rei de Tiro, mas rapidamente ultrapassa qualquer descrição humana. O personagem ali descrito esteve no Éden, jardim de Deus. Foi chamado de querubim da guarda ungido. Andava no meio das pedras afogueadas, na montanha santa. Nenhum rei terreno esteve no Éden antes da queda. Nenhum homem caminhou entre pedras de fogo na presença direta da glória divina. A linguagem aponta para algo mais antigo, mais elevado, mais próximo do trono. Ele é chamado de querubim. Não um anjo comum, mas um guardião da presença. Nas Escrituras, querubins estão associados ao trono, ao fogo, à glória que envolve Deus. Em Ezequiel 1, sustentam a manifestação visível da majestade divina. Em Gênesis 3, guardam o caminho da árvore da vida com espada flamejante. São seres ligados à santidade e ao limite entre o divino e o criado. Mas este querubim era descrito de forma singular. Ele era da guarda, estabelecido na montanha santa, revestido de pedras preciosas, sardônica, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe. Elementos que ecoam o peitoral sacerdotal de Israel. Como se refletisse sobre si a própria luz da glória. O texto declara que ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Criado, não eterno. Perfeito, sem corrupção inicial. Ele caminhava entre pedras de fogo, expressão que sugere proximidade direta com a presença divina, com um ambiente celestial onde a santidade não é conceito, mas realidade viva. Nada indica conflito neste momento. Nada aponta ainda para rebelião. Apenas posição, honra, beleza e proximidade. Então, Isaías 14 adiciona outro fragmento. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. A expressão hebraica, Helel ben Shahar, carrega a ideia de brilho, de ascensão, de alguém associado à luz que precede o amanhecer. Não é ainda o dragão de Apocalipse, não é ainda a serpente do Éden. É uma figura elevada, luminosa, colocada em posição de destaque. Mas em algum ponto, algo mudou. Ezequiel registra a ruptura de forma direta, sem explicar o processo. Até que se achou iniquidade em ti. O texto não descreve o momento exato, não revela o diálogo interno, não narra a transição. Apenas afirma que a iniquidade surgiu dentro de um ser que havia sido criado perfeito. A guerra ainda não havia explodido em batalha visível. Não havia espadas cruzadas, nem exércitos formados. Mas o conflito já tinha começado, silenciosamente, no interior de alguém que estava tão próximo da glória para ignorar o próprio brilho. O céu ainda era luz, mas a primeira sombra já existia. E quando essa sombra ganhasse voz, o próprio céu deixaria de ser apenas trono e se tornaria campo de guerra. A iniquidade que surgiu naquele querubim não se manifestou imediatamente como guerra aberta. Ela começou como intenção, como desejo interno, como uma elevação silenciosa do próprio pensamento. Isaías 14 permite que escutemos esse momento decisivo. O texto diz: Tu dizias no teu coração. Antes de qualquer batalha externa, houve um discurso interior. E esse discurso revela o centro da rebelião. Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus.
No monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele já estava no céu, mas queria subir. Já tinha posição, mas desejava trono. Já refletia a glória, mas desejava igualdade com a fonte da glória. O problema não era a proximidade insuficiente, era a exaltação indevida. O texto menciona meu trono, e essa pequena expressão muda tudo, porque trono implica autoridade, governo e seguidores. A rebelião não foi apenas um pensamento isolado, ela envolveu influência. Apocalipse 12 revela que o dragão arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu. A linguagem é simbólica, mas indica a adesão real. Outros seres espirituais se alinharam à sua ambição. O que começou como orgulho tornou-se movimento. O que nasceu no coração tornou-se divisão no céu. Então o conflito deixa de ser interno e se torna declarado. Apocalipse 12, 7 afirma de maneira direta: houve batalha no céu. Não é linguagem figurativa suave, é confronto. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos pelejavam contra eles. Pela primeira vez, vemos dois lados claramente definidos. Miguel significa quem é como Deus, uma resposta implícita ao serei semelhante ao Altíssimo. O contraste é inevitável. De um lado, a exaltação própria, do outro, a afirmação da singularidade divina. O texto não descreve a estratégia da guerra, não fala de duração, não detalha o embate, mas declara o resultado com clareza. Prevaleceu não, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A guerra foi desde o início sobre lugar e posição, e aquilo que começou como ambição terminou como perda definitiva de espaço. Apocalipse continua. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. O querubim descrito em Ezequiel agora aparece sob outro título, dragão. A linguagem indica transformação de função e caráter. Não é mais guardião, é adversário. Não é mais protetor da presença, é acusador. Jesus acrescenta uma imagem poderosa em Lucas 10, 18. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A queda não foi lenta nem negociada, foi pública, decisiva e rápida. O ser que caminhava entre pedras de fogo agora era lançado para fora do ambiente que um dia habitou. O céu não foi dividido, o trono não foi ameaçado, mas a ruptura foi real. E quando ele caiu, não caiu sozinho. A guerra no céu terminou com expulsão, mas o conflito estava longe de terminar. Apocalipse 12 não deixa a cena em aberto. Depois da batalha e da derrota, o texto descreve o desfecho com uma sequência de títulos que revelam identidade e função. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o que engana todo o mundo. Em uma única declaração, João conecta céu e Éden, rebelião e tentação, guerra espiritual e história humana. O dragão é a serpente, o acusador é o enganador. A queda celestial e o pecado no jardim não são eventos isolados, mas capítulos do mesmo conflito. Ele é chamado de dragão, símbolo de poder destrutivo e oposição aberta. É chamado de serpente antiga, ligação direta com Gênesis 3. É chamado de diabo, o acusador. É chamado de Satanás, o adversário. A linguagem não é poética por acaso. Ela descreve transformação de posição e propósito. O querubim que andava entre pedras de fogo agora é identificado como aquele que engana e acusa. O texto afirma que ele foi lançado à terra, e com ele seus anjos. A expulsão não significa aniquilação, significa deslocamento. Ele perde acesso pleno ao céu, mas não perde atividade.
A esfera do conflito muda. Há também uma declaração celestial registrada em Apocalipse 12. Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Isso indica que sua atuação incluía a acusação constante diante de Deus, algo que encontramos em Jó 1, quando Satanás se apresenta entre os filhos de Deus e questiona a fidelidade de Jó. Após a guerra, esse acesso é interrompido. Seu lugar não é mais achado nos céus. Mas a expulsão não é celebrada sem alerta. O mesmo texto declara: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A guerra termina no céu, mas começa de forma intensa na terra. A ira substitui a exaltação frustrada. O orgulho derrotado se transforma em oposição direta contra a criação que carrega a imagem de Deus. Se em Isaías vimos o desejo de subir, agora vemos a realidade de ser lançado. Se em Ezequiel ele estava na montanha santa, agora está na esfera humana. E se em Apocalipse ele é chamado de dragão, em Gênesis já aparece como serpente, sugerindo que a queda antecede a tentação no Éden. A sequência é coerente: rebelião no céu, expulsão, atuação na terra. O conflito que começou com o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, agora se volta contra aqueles que foram criados à imagem do Altíssimo. O alvo muda, mas a intenção permanece: distorcer, enganar, acusar, destruir. A guerra no céu teve um desfecho claro, mas suas consequências atravessaram a história humana. E o capítulo final desse conflito ainda não foi encerrado. A expulsão do céu não encerrou o conflito. Ela apenas mudou o cenário. Apocalipse 12 deixa claro que, ao ser lançado à terra, o dragão passou a agir com intensidade redobrada, sabendo que pouco tempo lhe resta. A consciência da limitação futura transforma sua atuação em urgência. O céu não é mais seu campo de acesso, mas a humanidade se torna um novo território de confronto. Se no início ele desejou o trono, agora ele busca influência. Se tentou exaltação acima das estrelas de Deus, agora trabalha na distorção daqueles feitos à imagem de Deus. A guerra que começou na esfera celestial passa a se manifestar na história humana, em tentação, acusação, engano e oposição constante ao propósito divino. O padrão se repete: questionamento da palavra, distorção da verdade, oferta de autonomia. No Éden, a serpente não aparece com violência aberta, mas com dúvida calculada. É assim que Deus disse. A mesma ambição que desejou ser semelhante ao Altíssimo, agora sussurra à humanidade a possibilidade de independência absoluta. Ao longo das Escrituras, essa guerra se desenrola em diferentes níveis. Em Daniel 10, vemos indícios de conflitos espirituais influenciando reinos terrenos. Em Jó, vemos acusação. Nos Evangelhos, vemos confronto direto com Cristo no deserto. E em Apocalipse, vemos a fase final desse embate culminando em julgamento definitivo. Mas o ponto central permanece. A rebelião não venceu no céu. O trono não foi abalado. O reino não foi dividido. A autoridade divina não foi reduzida. A guerra revelou oposição, mas também revelou limite. Prevaleceu não é uma das declarações mais decisivas do texto. O querubim que desejou ascender foi lançado, o acusador foi removido de seu lugar, o dragão foi derrotado no campo celestial, e segundo o Apocalipse, haverá um momento em que o conflito será encerrado de forma definitiva. A guerra no céu não foi um acidente cósmico. Foi a revelação de que até mesmo seres criados com perfeição podem escolher exaltação indevida. Foi a demonstração de que o mal não nasce como força igual a Deus, mas como distorção daquilo que foi criado bom. E foi o início de um conflito que atravessa a história, mas que já possui desfecho anunciado.
Porque, no fim, não há disputa real de tronos. Há um trono, e ele nunca esteve vazio. A guerra começou com um "eu subirei", mas terminará com toda a criação reconhecendo quem sempre esteve acima. E esse dia, segundo a própria Escritura, também está marcado.